Nesse vídeo, eu vou falar sobre o risco aumentado de diabetes. Então, o que é isso? Quais que são os critérios que a gente usa para definir esses indivíduos? Também sobre qual é a magnitude desse risco, o que exatamente significa ter esse risco aumentado. Vou falar também sobre o que você pode fazer para prevenir o desenvolvimento da doença do diabetes nesses casos. Também sobre se está indicado o uso de algum medicamento ou não para ajudar. E por fim, depois de quanto tempo então, depois que você ficou sabendo que tem esse risco aumentado, que convém que seja feita a reavaliação. E quais que são os critérios que a gente utiliza então para definir quem são esses indivíduos? O diagnóstico laboratorial do diabetes é firmado em alguns parâmetros que a gente pode analisar no sangue, como por exemplo a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e o teste da sobrecarga oral à glicose. Primeiro então sobre a glicemia de jejum, observem que existe uma faixa intermediária em que a pessoa não é classificada como normal, mas também não chega a ter valores que são valores de indivíduos diabéticos. Portanto, entre 100 e 125 da glicemia de jejum, com aproximadamente 8 horas de jejum, é classificado então como um indivíduo tendo um risco aumentado de ter diabetes. De maneira análoga, a hemoglobina glicada, que dá para a gente uma ideia de como está a glicose, uma média da glicemia do paciente, nos últimos 3 a 4 meses, a gente também tem um valor intermediário, em que o indivíduo não é classificado como normal, mas também não chega a ser diabético, que é um valor entre 5,7% e 6,4%. Em relação ao teste de sobrecarga oral da glicose, esse é um exame menos utilizado, mas que também pode ser usado para fazer o diagnóstico. E observem que existe uma faixa intermediária entre 140 e 199 miligramas por decilitro da glicose depois de 2 horas que o paciente recebeu a sobrecarga, que também define então esse risco aumentado de diabetes. E qual que é a magnitude desse risco? Esse risco ele é um pouco diferente se cada um desses parâmetros está alterado e é claro que se o indivíduo tem mais do que um desses parâmetros alterados, o risco dele é um pouco maior. Mas, de uma forma global, essa pessoa tem um risco de 25 a 50% de desenvolver diabetes nos próximos 5 a 10 anos. Então, aproximadamente na próxima década, 25 a 50% de risco de desenvolver a doença. E o que você pode fazer para prevenir o diabetes nesses casos? Perder peso, atividade física. Quanto de peso? 7% do peso já é suficiente para que você reduza significativamente o risco de desenvolver diabetes. Atividade física, se você sair do sedentarismo e aumentar para 30, 40 minutos por dia de exercício na maior parte dos dias da semana, isso também já costuma ser suficiente para que esse conjunto de fatores diminua em até 40 a 50% o risco de desenvolver diabetes nos próximos 5 anos. E vale lembrar que se você perder peso e aumentar o seu grau de exercício, não é só o diabetes que você está prevenindo. Você está prevenindo o aparecimento, melhorando o controle de doenças como hipertensão, problemas do colesterol, melhorar a qualidade do teu sono, reduzir a incidência de dores ortopédicas e problemas osteoarticulares que também estão relacionados ao excesso de peso. E será que é preciso algum medicamento para ajudar na diminuição desse risco? A maior parte dos estudos que procurou verificar essa questão concluiu que uma mudança do estilo de vida significativa, com melhora do peso e um aumento regular do grau de atividade física, foi a melhor coisa para diminuir o risco de diabetes nesses indivíduos. Agora, em alguns casos, os medicamentos eles podem ajudar o indivíduo a conseguir perder peso de uma maneira mais significativa, sustentar essa perda de peso e também podem atuar nessa questão metabólica da resistência à insulina, aumento de circunferência abdominal, que são as questões que favorecem em muito o aparecimento do diabetes. E quanto tempo depois que você deve ser reavaliado, uma vez que você soube que tinha um risco aumentado de diabetes?
O ideal, se você começou a perder peso, a fazer alguma atividade física, é que logo depois de 2 a 3 meses você já faça então uma reavaliação. Se você não começou a fazer nenhuma dessas coisas e simplesmente está se lembrando que lá atrás o médico já te disse sobre o risco aumentado da doença, o ideal é que você não espere mais do que 6 a 12 meses para então repetir esses exames e ver se não acabou acontecendo então de se tornar diabético. Se você achou que as informações desse vídeo foram úteis, pode curtir, compartilhar, marcar alguém nos comentários que você acha que possa se interessar pelas informações. E se tiver faltado falar alguma coisa, você ficou com alguma dúvida, também pode deixar no comentário que eu respondo.